conseguir? Então, agora, vamos estudar um pouquinho? Já escutamos um pedacinho de uma musiquinha, um dia você vai ouvir tudo. Vamos comigo? Vamos lá, com muita animação. Bom dia, terceiro ano! Estamos aqui começando mais uma aula. Espero ter conseguido acordar vocês com muita alegria, com muita disposição, com muito barulho na cabeça. Então, nós vamos hoje brincar um pouquinho de polinômios. Polinômios não é novidade para vocês. No 8º ano vocês começam a trabalhar polinômios. Mas vamos relembrar um pouquinho e vamos aprofundar um pouquinho. Terceiro ano, polinômios, eles são formados, ou seja, é uma expressão algébrica composta por dois ou mais monômios. O que é monômio? Monômio eu coloquei uns exemplos. 2x é um monômio, 5ab é um monômio, xyz é um monômio. Monômio é uma expressão inteira composta por uma parte literal letra, tá? Por uma parte literal e um coeficiente numérico, sabe? E o monômio, ele tem que ser inteiro, porque não pode constar dentro de uma raiz e também não pode ser denominador. Então, monômio, ele não deve estar dentro de uma raiz e nem num denominador. Pessoal, no monômio, eu tenho a parte literal, como diz o nome literal, letra, e a parte numérica. Então, esse monômio eu tenho 2x, 2 é o coeficiente, x é a parte literal, 5ab, 5 é o coeficiente, ab, a parte literal, xyz, 1 é o coeficiente. Cuidado, quando não aparece a parte numérica, significa que eu tenho 1. Então, isso significa monômio. Gente, os polinômios, nós podemos defini-lo como uma equação também. Toda equação, ela pode ser escrita desta forma assim, ó. Ax, an, x elevado na n, mais an menos 1, vezes x na n menos 1, mais, aqui é infinitos, tá? A1, x1, mais A0, x0 é igual a 0. Gente, o que é isso? Isso aqui não é nada mais, nada menos do que equação de segundo grau, equação de primeiro grau, equação de quarto grau, quinto grau, sexto grau, sétimo grau. É uma equação do segundo grau, como a gente bem trabalha. Eu não entendi o que é n. Gente, são números. Por exemplo, eu posso colocar aqui 5 vezes x na 8, mais 3 vezes x numa boa, certo? O grau do polinômio. O grau do polinômio, pessoal, o grau de um termo, de uma variável, um polinômio, é o expoente dessa variável. De novo, expoente dessa variável nesse termo. Por exemplo, deixa eu escrever aqui, grau de um polinômio. Olha só, eu vou dar o exemplo para vocês, polinômio. Isso aqui é um n, tá? 2x ao cubo mais 4x ao quadrado mais x mais 7. Gente, eu tenho um polinômio. Porque quantos monômios eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 monômios. A partir do momento que eu passa de 3 monômios, a gente chama de polinômio. Se bem que você chamar 2 monômios de polinômio não está errado. Só que ele tem um nome específico. Quando você tem um monômio, é monômio, né? Quando você tem 2, se você tivesse isso aqui, 2x ao cubo mais 4x ao quadrado, a gente falaria que você teria um binômio. 2 monômios. Se você tem isso aqui, nós diríamos que nós teríamos trinômios, que também não deixa de ser um polinômio. A partir de 3, 4, 5, a gente chama de polinômio, tá? Aí eu pergunto, qual é o grau desse polinômio? O grau desse polinômio é o termo de maior grau de expoente, tá, pessoal? O maior grau aqui, o maior grau para mim, é o expoente 3. Então, eu poderia dizer que esse polinômio tem grau 3. Os polinômios, eles podem ser idênticos? Podem. Quando que os polinômios são idênticos? Eles vão ser idênticos quando eles possuem os coeficientes correspondentes iguais. Então, olha um exemplo. Idênticos. Vamos ver o que é idêntico. Idênticos.
Olha um exemplo aqui. Um exemplo eu teria aqui de polinômios idênticos. Eu diria assim, ó, 2x ao quadrado mais 3x é idêntico a ax ao quadrado mais bx. Gente, se eu estou dizendo que eles são idênticos, significa que você vai pela parte literal, x ao quadrado, oba! Significa que os seus coeficientes são iguais, porque eu estou afirmando que eles são idênticos. Perceba, eles têm dois monômios, x quadrado, x. Logo, a parte numérica também vai ser igual. A é igual a 2, B é igual a 3. Como que eu posso fazer as operações adição e subtração de polinômios? Muito simples. Você vai adicionar e vai diminuir. Quando você trabalha polinômios, você sempre adiciona e subtrai termos semelhantes. Vamos ver um exemplo? Olha um exemplo aqui, ó. Menos 2x ao quadrado mais 5x menos 2. Esse aqui é um polinômio. E menos 3x ao cubo mais 2x menos 1. Eu quero agora que você some esses dois polinômios. Ah, é para eu somar? Simples assim, vou somar. Gente, eu somo termos semelhantes. O que é termos semelhantes? Parte literal semelhantes. Então, eu tenho x ao cubo, não são semelhantes. Perceba que nesse monômio, nesse trinômio, né? Que eu tenho 3 monômios. Nesse trinômio, eu tenho x na terceira. Nesse eu não tenho. O primeiro desse é x ao quadrado. Ou seja, o grau desse polinômio é grau 3. O grau desse polinômio é grau 2. Então, eu vou começar na minha soma, eu vou repetir sempre em ordem decrescente dos expoentes. Então, eu teria aqui, ó, menos 3x ao cubo, porque eu não tenho aqui, não tenho como somar. Legal. Não tenho x ao quadrado aqui. Então, eu repito esse, menos 2x ao quadrado. Oba! 5x positivo, 2x positivo, 7x. Perceba que tenho dois termos semelhantes, x e x. E agora o termo independente, menos 2 mais menos 1, menos 3. Perceba, eu tenho a soma desses dois trinômios, é exatamente o polinômio menos 3x ao cubo, menos 2x ao quadrado, mais 7x menos 3. Perceba que somando um trinômio de grau 3 com um trinômio de grau 2, a criança que vai nascer disso aí sempre vai ser de maior grau. No caso aqui eu tenho grau 3, então a soma vai ser grau 3. Vou dar um exemplo para vocês de subtração. Como que eu faço a subtração de dois trinômios? 2, 3 não faz diferença. Pessoal, olha só, subtração. Então, eu tenho o polinômio menos 2x ao quadrado mais 5x menos 2 menos 3x ao cubo mais 2x menos 1. Estou subtraindo. Não esqueça que eu tenho que fazer o jogo dos sinais. Então, eu teria aqui, ó, menos com menos eu tenho mais, menos com mais eu tenho menos, menos com menos eu tenho mais. Menos 2x ao quadrado, repetindo a primeira, mais 5x menos 2. Mais 3x ao cubo, menos 2x mais 1. Agora, de novo, vamos trabalhar com os termos semelhantes. Perceba que o maior expoente para mim é 3. Então, eu vou começar, eu sempre coloco em ordem decrescente de expoente. Como ele está sozinho, não tem nenhum mais, repito, 3x ao cubo. Não tenho x ao quadrado, só esse, repito, 2x ao quadrado. 5x menos 2x, eu tenho 3x, menos 2 mais 1, menos 1. Está aqui a minha subtração de dois polinômios. Gente, na realidade, polinômio não tem novidade nenhuma para vocês. A multiplicação, como que eu faço uma multiplicação de polinômios? Simples assim, olha, multiplicação.
A multiplicação, se ele é um produto notável, a gente usa a regra do produto notável. Se não for um produto notável, você tem que multiplicar todos os elementos por todos. É o que a gente fala, a distributiva. Então, eu teria aqui, olha o primeiro exemplo. X menos 1, que multiplica x ao quadrado, mais 2x menos 6. Simples assim. Pessoal, você pega o primeiro elemento aqui, do primeiro binômio, porque são dois monômios, e multiplicamos por todos os elementos do trinômio. Então, eu tenho x vezes x ao quadrado, eu vou ter x ao cubo. Bases iguais multiplicando, repete a base, soma os expoentes. Repetir a base x e somei o expoente. 2 mais 1, 3. X vezes 2x, eu tenho 2x ao quadrado. X vezes menos 6, menos 6x. Vou para o segundo elemento. Menos 1 vezes x ao quadrado, menos x ao quadrado. Menos 1 vezes 2x, menos 2x. Menos 1 vezes menos 6, mais 6. Bom, multipliquei todos, ou seja, fiz a distributiva. Agora a gente olha para ver se temos algum termo semelhante que nós podemos somar ou diminuir. X ao cubo eu só tenho ele, repito, x ao cubo. Opa, 2x ao quadrado menos 1x ao quadrado. Tenho então 1x ao quadrado. Não é necessário aparecer esse 1. Menos 6x menos 2x, menos 8x. E repetimos o mais 6. Terminamos a multiplicação de um monômio por um trinômio. Gente, estude bastante, não tenha medo, vocês já são mais do que vencedores. Não esqueça, momento de adversidade pode levar você a muitas situações de crescimento, de você poder dar o seu melhor. Use este momento para você estudar e seguir em frente com muita satisfação, com muito desenvolvimento, com muito crescimento. Até mais!